Fique à vontade para dissertar o seu Vencendo o Desânimo com Jesus, maravilhosamente nessa noite. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Então, vamos lá, né? É interessante lembrar que esse tema, ele foi uma inspiração, né? Às vezes, raramente eu acordo de madrugada, mas geralmente quando eu acordo tem algum motivo. E algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu acordei com a inspiração de abrir um livro chamado Ideal Espírita. Ideal Espírita é um livro do nosso Francisco Canto Xavier, com espíritos diversos. E um dia eu estava, ao despertar, minha esposa, por coincidência, entre aspas, ela pegou o mesmo livro, Ideal Espírita, e ela abriu na mesma mensagem que eu abri, e é uma mensagem super atual, principalmente para o momento que nós vivemos. E qual é o título da mensagem? É o espantalho. É interessante, né? Eu não sei se você já leu essa mensagem, o espantalho é uma mensagem do espírito Hilário Silva, através da psicografia do Chico. E Hilário Silva, você vai encontrar ele também participando com André Luiz, em algumas obras de André Luiz, ele está acompanhando André Luiz no mundo espiritual. E na obra Ideal Espírita, nós vamos encontrar essa mensagem que se reporta a uma liderança nas zonas sombrias do mundo espiritual. Ele vai falar que um comandante das trevas pedia contas à sua equipe que havia sido enviado à Terra a fim de causar transtornos e dificuldade nas hostes espíritas. Porque o espiritismo é muito visado no mundo espiritual nas zonas sombrias. Por quê? Com todo o respeito que nós temos a todas as denominações religiosas, nenhuma delas consegue se aprofundar no âmago do processo espiritual como o Consolador Prometido. Por quê? Vejamos, nós lembramos muito de uma música de Caetano Veloso que falava assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Eu estou falando isso porque nos aproximamos do período do carnaval. E nós vamos usar isso como exemplo, esse parâmetro, tá, gente? Para a gente poder não esquecer, voltar ao tema. E aí, na música do Caetano, Só Não Vai Quem Já Morreu, o Espiritismo nos ensina que principalmente vai quem já morreu. E aí nós vamos observar que nesse período do carnaval, o processo é tão complexo, e eu não estou aqui querendo causar nenhum terror às pessoas que gostam de carnaval, mas nós não podemos deixar de falar. Quando nós estamos no período natalino, nós temos uma vibração diferente, porque embora Jesus não tenha nascido entre nós no período do Natal, que se comemora o Natal, no dezembro, nós não sabemos a data em que Jesus ele nasceu entre nós, mas os pesquisadores falam que fica entre fevereiro, março, abril ou maio, e eles vão citar questões climáticas em referência aos evangelhos, mas isso aí é assunto para um outro momento. Mas Jesus é aquele que você comemora o aniversário dele em qualquer período do ano. E só o fato de focar no nascimento de Jesus entre nós, nós já sentimos a presença em um clima diferente. Então, no final do ano, nós percebemos que as pessoas ficam mais solidárias, as pessoas ficam mais predispostas a colaborar, a ajudar, a trabalhar, a servir. Isso é natural, por quê? Porque é a vibração que nós produzimos, que encontra uma ressonância da espiritualidade. Já nesse período do carnaval, o processo é mais complexo. Por que o processo é mais complexo? Porque nós vamos encontrar muitas pessoas que falam assim: hoje eu vou chutar o pau da barraca, hoje eu vou fazer tudo que eu não fiz o ano inteiro. Você vai ver que aumenta o processo das pessoas no uso de drogas lícitas, drogas ilícitas, aumentam os casos de violência sexual, de violência doméstica, de violência nas ruas. Então, nós encontramos um período com uma vibração espiritual diferente. As religiões tradicionais, com todo o respeito que nós temos, elas não conseguem, elas têm a limitação de não enxergar esse processo. E para que vocês tenham uma ideia, quando nós falamos isso, nós alertamos muito para os perigos de uma droga muito potente e que causa muita destruição entre as pessoas, que é o álcool. Eu considero o álcool a droga mais complexa e mais difícil de se trabalhar e a mais perigosa.
Por que nós falamos que o álcool é a droga mais perigosa? Porque quem aqui não sabe ou não conhece famílias que foram destruídas por causa do álcool, pessoas que perderam o emprego, pessoas que chegaram ao fundo do poço, acidentes de trânsito, onde pessoas cometem, inclusive, onde pessoas sob efeito de álcool matam e morrem, são homicidas e suicidas, onde famílias se reúnem e começam sorrindo, terminam chorando. Isso aí sob o efeito do álcool. E o que é que o Espiritismo avança? O Espiritismo nos mostra que ninguém bebe sozinho, que quando as pessoas se excedem, tem conexões espirituais. E essas conexões espirituais são estabelecidas por desencarnados, que, como nós, são nossos irmãos. Nós estamos no corpo físico, aqueles que não estão no corpo físico, que quando desencarnaram eram viciados, continuam viciados também no mundo espiritual, e muitos querem continuar bebendo e alimentando o vício. E o que é que eles fazem para isso? Eles se conectam com quem bebem, se conectam com quem se drogam. Quer dizer, existe todo um processo de conexão. E por que nós falamos da complexidade do álcool? Porque o álcool está presente na maioria dos lugares. Até aniversário infantil, nós vamos encontrar a presença do álcool. As pessoas dizem, as crianças não bebem, mas os adultos bebem. Então, nós vamos percebendo um ciclo, uma mídia que trabalha isso aí. E cada vez mais as pessoas estão bebendo mais cedo. Então, só para que a gente tenha uma ideia do alcance do Consolador e um processo espiritual que nenhuma outra doutrina consegue alcançar. Existe uma frase do adágio popular que as pessoas dizem assim: bota uma para mim e outra para o santo. Nós vamos encontrar até entre as pessoas que não têm um conhecimento do processo a percepção de que não se bebe sozinho. Então, qual outra doutrina consegue chegar no âmago desse processo, como o Espiritismo chega? Por isso o Espiritismo se torna um adversário das hostes das sombras. E eles investem principalmente para fechar as casas espíritas. E nós sempre falamos que as casas espíritas geralmente não fecham de fora para dentro. Elas fecham de dentro. Os maiores desafios da casa espírita é dentro da casa espírita. E aí, nessa mensagem psicografada do Chico, chamada O Espantalho, o comandante das trevas, ele organizou, ele estava pedindo contas dos espíritos das sombras, que quando nós falamos de espírito das sombras, nós esclarecemos para os nossos irmãos que não são espíritas, que nos acompanham, que nada mais são também do que nossos irmãos e irmãs, a quem nós precisamos também ter muito respeito e caridade, e pedir a eles e compreender os processos em que eles vivem, porque são nossos irmãos. E não são seres à parte da criação, são nossos irmãos e irmãs. E nós sabemos que um dia eles também serão e farão parte desse processo espiritual de iluminação. E aí o que é que acontece? Esse espírito pedia contas para eles e um deles, o primeiro, falou assim: eu estive presente, perturbando a mente de um pregador de Kardec, é a expressão que ele usa no livro, de um pregador de Kardec, e eu atormentei tanto que ele passou 2 meses sem acesso à tribuna. 2 meses sem acesso à tribuna, de tanta perturbação que eu trouxe para a vida dele. O líder das sombras ouve isso e fala assim: foi muito bom, mas não resolve. Não resolve porque depois de 2 meses ele recebeu muita assistência espiritual e pôde superar.